Pessoal, a gente vai dar continuidade então às aulas de teologia sistemática. Mais uma vez, a gente está seguindo a teologia sistemática do N. Gruden e a gente está falando agora a respeito da doutrina da palavra de Deus. E a gente vai começar agora falando sobre algumas características fundamentais da palavra de Deus, a começar pela autoridade da palavra de Deus, ou pela autoridade da Escritura. E a pergunta que a gente está se fazendo aqui é a seguinte: como nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? É essa a pergunta que a gente está tentando responder agora. E, como eu estava comentando, a gente vai falar sobre diferentes características da palavra de Deus. E o que a gente está se perguntando, então, é o seguinte: o que a Bíblia nos ensina a respeito da própria Bíblia? E a gente observa que existem 4 coisas principais que a Bíblia nos ensina a respeito da própria Bíblia. Primeiro, a autoridade da Bíblia, a autoridade das Escrituras. Segundo, a clareza das Escrituras. Uma palavra mais antiga para clareza é perspicuidade. É uma palavra talvez não tão clara, mas que significa exatamente isso, a clareza. Em terceiro lugar, a necessidade da Escritura. E, em quarto lugar, a suficiência das Escrituras. Eu acho bastante válido a gente usar esse acrônimo aqui para lembrar dessas 4 características principais das Escrituras. O acrônimo SNAP. A gente pode falar que a Bíblia é SNAP. É a suficiência, a necessidade, a autoridade e a perspicuidade, ou então a clareza das Escrituras. Então, a gente forma essa palavra aqui com as iniciais e ajuda a gente a lembrar dessas características fundamentais. Mas a gente vai começar então falando sobre esse ponto aqui da autoridade da Escritura. E quando a gente fala da autoridade da Escritura, o que a gente quer dizer é o seguinte: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de tal forma que descrer ou desobedecer a qualquer palavra da Escritura é descrer ou desobedecer a Deus. Então, esse aí é um resumo do que a gente está pensando para essa aula de agora. Então, vamos começar dizendo o seguinte: todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. As Escrituras, como um todo, elas são palavras de Deus. Em primeiro lugar, isso é o que a Bíblia reivindica para si mesma. A expressão "assim diz o Senhor" aparece literalmente centenas de vezes na Bíblia. Coloquei aqui só alguns exemplos disso, mas realmente os exemplos podiam se multiplicar muito. Primeiro aqui em Isaías 7:7. Assim diz o Senhor Deus. Isso não tem nenhuma chance de acontecer. Quer dizer, para além do contexto que a gente pode pegar lá para ver, se a gente tiver curiosidade, o ponto é essa expressão: assim diz o Senhor Deus. Aqui também em Jeremias 2, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: vá e proclame diante do povo de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do meu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada, etc. Tem todo um contexto aqui do que está acontecendo em Jeremias, mas o que eu quero focar mesmo é, de novo, essa expressão "assim diz o Senhor". E de novo aqui em Ezequiel 2:4. Os filhos têm a mente fechada, o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Quer dizer, são só 3 exemplos. Na verdade, são centenas de exemplos disso, essa expressão sendo dada. Outra coisa, Deus frequentemente fala através dos profetas, mesmo que a gente não tenha literalmente a expressão "assim diz o Senhor". Por exemplo, aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 14, 18. Sepultaram-no e todo Israel, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Aías, seu servo. Quer dizer, Aías estava falando a palavra do Senhor, não palavras dele mesmo. Aqui também, Jeremias 37:2. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor que falou por meio do profeta Jeremias. De novo, são palavras de Deus que estavam sendo faladas através do profeta Jeremias. E aqui também em Zacarias 7:7. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada
e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e Cefelá eram habitados. Quer dizer, Zacarias é um dos últimos profetas, e a colocação dele é bem abrangente, de que através dos vários profetas que precederam Zacarias, Deus estava falando. A gente também tem várias passagens do Novo Testamento que afirmam que todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. A gente já esteve vendo algumas delas nas aulas anteriores, mas vamos ver de novo aqui. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. Quando Paulo está usando aqui a palavra Escritura, a gente tem total clareza de que ele está se referindo principalmente ao Antigo Testamento. Essa palavra Escritura, a palavra em grega é algo como grafê, de onde a gente inclusive tem algumas palavras em português, né? Grafar, gráfico, por aí. É uma maneira que os autores do Novo Testamento têm de se referir ao Antigo Testamento. Então Paulo está falando que todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus. A palavra inspirado, ela é uma tradução tradicional que a gente tem, mas ela talvez valha a pena explicar um pouquinho aqui o que quer dizer isso no grego. Quando a gente fala inspirar, a gente está puxando o ar para dentro, né? Aí é até um pouco irônico, porque a palavra aqui em grego, na verdade, seria melhor traduzida como expirar ou soprar. Seria melhor que a gente traduzisse isso dizendo: toda a Escritura é soprada por Deus. A ideia de que é o Espírito de Deus que está transmitindo a palavra para os autores da Bíblia. A gente usa a palavra inspiração de uma maneira popular, a gente fala, puxa, essa pessoa estava inspirada. Não é bem isso que a gente está querendo dizer aqui. Não é como uma coisa mística, ou não sei, dizer que a pessoa estava num dia muito bom. Mas a ideia dessa expressão aqui, quando Paulo está utilizando, quando está utilizado na Bíblia, é essa ideia de que por trás dos autores humanos, ou mais do que os autores humanos, a gente tem Deus como autor de toda a Escritura. De novo também aqui, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura, de novo, esse sentido da palavra Escritura, provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A gente tem na Bíblia tanto Deus como autor, como a gente tem autores humanos. E quando Pedro está falando isso, não está descartando que a personalidade dos autores humanos de alguma maneira está envolvida nesse processo de produção da Escritura. A gente vê as diferenças de estilo de diferentes autores, a gente vê a personalidade do autor transparecendo de alguma maneira, mas principalmente que não é meramente uma produção humana, mas que a Escritura ela é uma produção de Deus. São homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa aí é a percepção que os autores do Novo Testamento têm a respeito do Antigo Testamento. Também, aqui em Mateus 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então, também há uma referência a respeito disso, de que aquilo que o profeta estava falando, na verdade, era Deus, era o Senhor que estava falando através do profeta. E também aqui em Mateus 19, 4 e 5. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Pode ser bastante sutil, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, Jesus está citando algo que Moisés escreveu, mas ele não está dizendo, vocês não leram o que Moisés escreveu? Ele está dizendo o seguinte, vocês não leram o que o Criador disse? Quer dizer, é uma coisa mais sutil, mas também passando essa ideia de que os autores do Novo Testamento não estavam falando por vontade própria, mas que eles estavam movidos pelo Espírito Santo, dizendo as palavras de Deus. E não apenas isso, os autores do Novo Testamento acreditavam que o Novo Testamento também era
a palavra de Deus. Acho que a gente já viu esse texto aqui de 2 Pedro 3, 15 e 16, que diz o seguinte: e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Quer dizer, como eu comentei, a palavra escritura ela é usualmente utilizada para se referir ao Antigo Testamento. Nesse caso aqui, Pedro está falando que as palavras de Paulo são tão escritura quanto as demais escrituras do Antigo Testamento. E também em 1 Timóteo 5,18 que diz: porque a escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Comentário que a gente já fez em outra aula, de que não amordace o boi é uma situação lá de Deuteronômio, de Moisés. E o trabalhador é digno do seu salário é uma situação de Lucas. Então, a escritura declara. Então, nesse caso aqui, está aplicando a palavra escritura tanto para algo do Antigo Testamento, de Moisés, quanto para algo do Novo Testamento, que foi escrito por Lucas. Então, considerando que o Novo Testamento também é escritura junto do Antigo Testamento. E 1 Coríntios 14, 37 é mais um exemplo que a gente pode dar disso, quando Paulo diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Então a gente tem essa consciência dos autores do Novo Testamento de que aquilo que eles estavam produzindo era escritura, tão palavra de Deus quanto as palavras do Antigo Testamento. Uma objeção que às vezes a gente vê a respeito disso é o texto de 1 Coríntios 7,12. Esse texto diz o seguinte: aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Tem todo um contexto que Paulo está falando aqui, que a gente pode comentar, mas isso vai ficar para outra hora. O que a gente quer destacar aqui é o seguinte: é que algumas pessoas observam esse texto e pensam, puxa, então tem uma coisa aqui que é Paulo que está falando, não é Jesus que está falando, o Senhor aqui seria Jesus. Então, essas aqui não são palavras de Deus realmente, são meramente palavras do apóstolo Paulo, não são palavras de Deus realmente. Então, nem toda a Bíblia, ou pelo menos nem todo o Novo Testamento, são palavras de Deus, também existem palavras humanas aqui misturadas. Como é que a gente responde isso? A gente responde isso dizendo o seguinte: vamos examinar mais um pouco 1 Coríntios, esse mesmo capítulo, na verdade, e vamos tentar entender melhor o que Paulo está dizendo aqui. Vamos ver alguns versos adiante, o verso 25. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. E depois o versículo 40. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Quer dizer, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: quando a gente está analisando o que está sendo aqui no verso 12, Paulo não tinha acesso a nada que o próprio Jesus tenha dito, ou algo que tenha ficado registrado que Jesus tenha dito. Então, Paulo não está nesse ponto aqui citando alguma palavra que tenha sido deixada por Jesus. Então, Paulo está dizendo uma coisa que ele está dizendo, que não é algo que Jesus disse. E, no entanto, o que a gente vê nos demais versos, e nessa carta como toda, é o seguinte: que mesmo quando Paulo não está citando diretamente palavras de Jesus, as palavras de Paulo são palavras de Deus. Ele tem essa autoridade apostólica. Ele recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, ou ele tem o Espírito de Deus. Quer dizer, o que o Paulo está falando é o seguinte: ainda que ele não esteja citando alguma coisa ipsilíteris que Jesus disse, as palavras de Paulo continuam sendo palavras de Deus. A gente pode reforçar isso quando a gente vê João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Quer dizer, por um lado, Jesus está falando que o Espírito Santo vai fazer com que os apóstolos se lembrem das palavras dele. Essa é uma das coisas que o Espírito Santo fez na vida dos apóstolos, que eles tivessem a capacidade de lembrar das coisas que Jesus falou. Agora, outra coisa também, em João, um pouco mais adiante, em João 16:13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Quer dizer, o Espírito Santo não apenas fazia com que os apóstolos lembrassem das coisas que Jesus havia dito quando estava com eles, mas também anunciava outras coisas. Então, não é apenas aquele conhecimento que já havia sido passado por Jesus, mas existe mais conhecimento que o Espírito Santo estava passando para os apóstolos. Então, quando a gente volta para 1 Coríntios 7:12, mesmo quando Paulo não está citando alguma coisa que Jesus havia dito no seu ministério terreno, as palavras de Paulo continuam sendo palavras de Deus por conta da ação do Espírito Santo, por conta da sua autoridade apostólica. Vamos ver aqui também 2 Pedro 3:1 e 2 a respeito disso. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quer dizer, as palavras dos apóstolos são palavras de autoridade, que vêm do próprio Deus, não apenas aquilo que os apóstolos estão reproduzindo o que Jesus já havia dito no seu ministério terreno, mas que as palavras dele são inspiradas pelo Espírito Santo, são sopradas pelo Espírito Santo e são igualmente palavras de Deus. Quer dizer, em resumo, a ideia de que em 1 Coríntios 7:12 está mostrando que algumas palavras são humanas, são dos apóstolos, ou pelo menos são de Paulo, e não são palavras de Deus, acaba caindo por terra essa noção quando a gente analisa não apenas esse mesmo capítulo de 1 Coríntios, mas o ensino do Novo Testamento como um todo. Bom, seguindo, nós estamos convencidos de que a Bíblia afirma ser a palavra de Deus ao lermos a Bíblia. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente tem o que a Bíblia fala a respeito de si mesma, a Bíblia fala a respeito de si mesma que ela é a palavra de Deus, e em segundo lugar, nós estamos convencidos de que isso é verdade, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios 2:14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Quer dizer, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos convencidos de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Agora, é bem importante a gente dizer o seguinte: quando nós lemos a Bíblia, no momento que nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos convencidos de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Não é uma revelação que nós temos à parte da Bíblia, não é como se a Bíblia está lá parada na estante, na prateleira, e a gente ouve alguma voz ou a gente tem alguma impressão mística de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso seria uma informação à parte da Bíblia, e não é isso que está falando. O que está falando é que, no momento em que nós lemos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus falando através da Bíblia, não outra coisa. Não é como se eu estou lendo e eu ouço Deus falando comigo. Isso de fato são as minhas palavras. Não, não é isso. É que a gente ouve a voz de Deus através da Bíblia. A gente discerne isso espiritualmente, por causa do Espírito de Deus. Um terceiro ponto é que outras evidências são úteis, mas não finalmente convincentes. Quer dizer, dizendo o seguinte: como é que a gente é persuadido de que a Bíblia é a palavra de Deus? A gente é persuadido principalmente pelo testemunho do Espírito Santo. Existem outras evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas elas são úteis, mas não finalmente convincentes. Aqui, o Wayne Grudem cita da Confissão de Fé de Westminster, eu estou optando por seguir
da Confissão Batista de Londres de 1679, o capítulo 1, que, aliás, nesse ponto aqui é copiar e colar lá da Confissão de Fé de Westminster, que diz o seguinte: nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da Igreja de Deus a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras, e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é dar toda a glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem, e suas muitas outras excelências incomparáveis, e sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. E as referências a respeito disso. Quer dizer, o que está dizendo é o seguinte: nós podemos ser movidos e induzidos pelo testemunho da igreja e a outras coisas, a aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus. O fato de a igreja testemunhar que a Bíblia é a palavra de Deus é uma coisa útil. Quando a gente vê o caráter celestial do seu assunto, quando a gente vê características internas da Bíblia, a concordância das suas partes, o escopo do seu todo, etc., com todas essas coisas, nós somos mais persuadidos de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. Essas evidências são úteis, não são para serem descartadas. No entanto, ou não obstante, a plena persuasão, realmente, a certeza realmente, ela vem através da operação interna do Espírito Santo. Quer dizer, uma pessoa que não tem a operação interna do Espírito Santo, ela pode ter o testemunho da igreja, ela pode ter as características da Bíblia, ela pode ver toda essa informação, mas toda essa informação não vai ser suficiente para persuadi-la se não houver uma operação interna do Espírito Santo no coração. É isso que está dizendo. E a gente pode, depois, quem quiser, pode dar uma olhada nessas referências aqui para ver o que elas estão dizendo também. Eu só estou usando aqui a confissão como um atalho para aquilo, ou como um resumo daquilo que está escrito nessas passagens. O próximo ponto. As palavras das Escrituras são autoatestadas. E aqui eu vou citar de novo a Confissão de Londres, o parágrafo 4 do capítulo 1, que diz o seguinte: a autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. É isso que quer dizer a Bíblia ser autoatestada. A autoridade da Bíblia é a autoridade que a Bíblia tem em si mesma, pelo fato de ser a palavra de Deus. E aqui posso citar alguma coisa que a gente já falou quando a gente estava comentando sobre o cânon. Para a Igreja Católica Romana, a Igreja criou o cânon. Para o protestantismo clássico, a Igreja recebeu o cânon. A Igreja não tem autoridade para formar o cânon, tanto quanto um investigador policial tem autoridade para dizer que um dinheiro falso passou a ser verdadeiro. Não é a autoridade do policial que faz com que o dinheiro verdadeiro seja verdadeiro. Ele apenas reconhece que aquele dinheiro é verdadeiro. Quem tem autoridade para tornar o dinheiro verdadeiro é o Tesouro Nacional, que imprime aquele dinheiro. Então, quem tem autoridade é Deus. Deus através da sua palavra. A gente apenas reconhece isso. Nós não temos uma autoridade em nós que nós emprestamos para a Bíblia. É isso que está falando. Comentei a respeito da igreja, algo que aparece aqui nesse parágrafo da Confissão de Londres, mas a gente também pode dizer, a Bíblia não é atestada pela razão humana. A gente pode ler a Bíblia, a gente pode considerar que a Bíblia ela é razoável, que ela não contém contradições, a gente pode observar isso a respeito da Bíblia, e, no entanto, a Bíblia não é atestada pela nossa razão. A gente não recebe a Bíblia porque ela passa pelo crivo da autoridade da nossa razão. A Bíblia ela não é atestada pela sua acuidade histórica.
A gente pode pegar a Bíblia, pode examinar, e a gente pode ver que a Bíblia fala de uma maneira correta a respeito de eventos históricos. E, no entanto, a autoridade da Bíblia ela não vem disso. Não vem do fato de que ela está em harmonia com aquilo que a gente conhece a respeito da história. A Bíblia é atestada por si mesma, pelo fato de que ela é a palavra de Deus. Essa é a autoridade da Bíblia. Ela tem uma autoridade em si mesma, pelo fato de ser a palavra de Deus. Uma objeção que pode ser feita a respeito disso é que isso é um argumento circular. O argumento circular seria algo assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus. Então você está vendo assim que as premissas elas estão dando uma volta aqui, né? A Bíblia é a palavra de Deus porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, logo então eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E acho que mesmo aqueles que não têm uma formação em lógica, enfim, podem perceber que tem um argumento circular aqui. No entanto, como é que a gente pode responder a isso? A gente pode dizer o seguinte: se isso é um argumento circular, então a gente deve dizer que todo mundo faz uso de algum tipo de argumento circular. Por exemplo, as pessoas que têm a razão humana como a sua máxima fonte de autoridade, as pessoas que buscam na razão essa fonte de autoridade. O que elas estão dizendo? Eu creio na razão como argumento final porque isso é racional. Isso também é um argumento circular. Tem outras pessoas que apelam para a consistência interna como uma fonte de autoridade. Mas o que essas pessoas estão dizendo? Eu creio em consistência como argumento final porque isso é consistente. Também é um argumento circular. Ou aquelas pessoas que acreditam, eu só acredito vendo. Aquelas pessoas que acreditam em evidências empíricas como a fonte máxima de autoridade. Estão dizendo o quê? Eu creio em evidências empíricas como argumento final porque isso é empiricamente comprovado. Se bem que não é empiricamente comprovado. Então, também está usando o argumento circular. Ou a pessoa que diz tudo é relativo, menos que tudo é relativo, é absoluto que tudo é relativo. Então a gente vê, caso afirmar, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz ser a palavra de Deus, é um argumento circular, a gente pode contra-argumentar dizendo que todo mundo faz uso de algum tipo de argumento circular. Aqueles que são racionalistas, aqueles que são empiricistas, aqueles que são relativistas, todos estão, de alguma maneira, fazendo uso de algum argumento circular. O que a gente conclui a respeito disso? Todos nós precisamos de uma fonte última de autoridade. Alguns vão usar a razão humana como fonte última de autoridade. Alguns vão usar as observações empíricas como fonte última de autoridade. Nós estamos usando a Deus como fonte última de autoridade. E quando Deus fala através da sua palavra, ele está exercendo essa autoridade. Então, a Bíblia é autoatestada porque é a palavra de Deus e não há autoridade maior do que Deus. Nós reconhecemos a Deus como a autoridade maior. Por isso a gente não pode apelar para a razão, por isso a gente não pode apelar para evidências históricas, para que essas evidências externas deem à Bíblia a sua autoridade. Senão que a Bíblia tem a sua autoridade no seu autor, que é Deus. O pecado nos coloca em rebelião contra Deus e nos faz rejeitar esse argumento. O pecado que faz com que a gente busque alguma outra autoridade. Eu vou acreditar na Bíblia se ela estiver de acordo com a minha razão. Eu vou acreditar na Bíblia se ela estiver de acordo com aquilo que eu aprendo através da história, com aquilo que eu aprendo através da arqueologia ou alguma outra fonte de evidência externa. Eu vou concordar com a Bíblia se ela falar coisas com as quais eu concordo. Quer dizer, em tudo isso que a gente está fazendo? A gente está buscando alguma fonte de autoridade fora de Deus que vá emprestar essa autoridade para a Bíblia. É o nosso pecado que está fazendo isso. A nossa regeneração, o nosso nascer de novo, faz com que a gente acate a autoridade de Deus e faz com que a gente reconheça isso. Eu não posso buscar uma fonte de autoridade para a Bíblia que não seja no seu próprio autor, que não seja em Deus.
Então, está aí de onde a gente tem a autoridade das Escrituras. A gente tem isso no próprio Deus, no autor da Bíblia. Quando a gente fala que Deus é o autor da Bíblia, isso não implica em uma teoria do ditado. A teoria do ditado é uma maneira de pensar a respeito da inspiração, desse processo de autoria da Bíblia por autores humanos, que faz pensar em alguma coisa como que Deus estava ditando literalmente cada palavra da Bíblia para os autores humanos. A gente vê isso até em alguns quadros antigos, alguma coisa como o autor da Bíblia está escrevendo e tem uma pomba representando o Espírito Santo falando no ouvido do autor. Então, quer dizer, vai ditando literalmente cada coisa que o autor tem que escrever. Esse processo de inspiração, através de um ditado, ele até aparece em algumas partes da Bíblia. Aqui, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 2, a gente tem logo alguns exemplos disso. Aqui em Apocalipse 2:1, ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Depois no versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva. Depois no versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Quer dizer, em todos esses casos aqui, algo como um ditado aparentemente está acontecendo. De que Deus está dizendo exatamente aquilo que ele quer que seja escrito para essas igrejas. Então, nesse caso aqui, parece estar havendo realmente um processo de ditado. Alguma coisa parecida também parece acontecer em algumas passagens do Antigo Testamento, aqui em Isaías 38, por exemplo. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias, : assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. E aí abre aspas. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei essa cidade. Então, parece que aqui Deus está fazendo um ditado para Isaías. Ele está transmitindo para Isaías exatamente as palavras que ele quer que Isaías diga. Então, sim, existem alguns casos que um ditado parece estar acontecendo no processo de inspiração. Mas nem sempre. Não é sempre que a gente observa isso. Por exemplo, aqui em Hebreus 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quer dizer, esse texto aqui de Hebreus dá a ideia de que Deus não usou somente uma maneira de falar aos pais pelos profetas, mas que ele usou várias maneiras. Então a gente tem, possivelmente em alguns casos, esse ditado. A gente tem outros casos de teofania, quer dizer, de uma presença de Deus que pode ser vista pelas pessoas. A gente tem sonhos, a gente tem visões. Se a gente começar a analisar os livros do Antigo Testamento, a gente vai ver que existem diferentes maneiras que Deus falou. Não apenas um ditado em que ipsilíteres Deus estava passando as palavras exatas que o profeta quisesse dizer. E, no entanto, isso não altera aquilo que a gente já viu de que todas as palavras são palavras de Deus. De alguma maneira, Deus agindo através do profeta, agindo através do autor humano, Deus está garantindo que aquelas palavras ali são exatamente as palavras que ele queria que fossem ditas. Não descartando aí o estilo de cada profeta, a personalidade de cada profeta, e ainda assim, a palavra que é escrita é a palavra de Deus. Olha só o que acontece aqui com Lucas 1, de 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Quer dizer, Lucas está explicando aí como ele escreveu o Evangelho de Lucas, como ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos também. E o que a gente vê aqui? Certamente a gente não vê um ditado. Não é que Deus estava ditando para Lucas as palavras do Evangelho de Lucas
ou as palavras de Atos dos Apóstolos. O que Lucas fez foi uma espécie de, pelo menos com o Evangelho de Lucas, o que ele fez foi uma espécie de investigação histórica. Ele foi conversando com pessoas, ele foi procurando se inteirar a respeito do que aconteceu para que ele pudesse escrever. Alguma coisa parecida também deve ter acontecido com o livro de Atos, fora também eventos do livro de Atos que Lucas foi testemunha ocular. Mas, de toda maneira, o que a gente tem aqui não é um ditado que Deus está fazendo com Lucas. E, no entanto, o que a gente diz a respeito do que Lucas escreveu? Que ele estava inspirado por Deus, de que aquilo que ele estava escrevendo era a palavra de Deus. E a gente também pode observar aqui João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo que eu lhes disse. Quer dizer, Deus não descarta a personalidade dos autores humanos. Às vezes Deus está reavivando a memória dos autores humanos para que eles se lembrem daquilo, nesse caso aqui, as coisas que Jesus estava ensinando para eles. A gente deve ver aqui a relação entre a providência de Deus e esse processo de inspiração. O mesmo Deus que sustenta todas as coisas na sua providência é o Deus que inspirou os autores bíblicos. Então, foi o mesmo Deus que na sua providência fez com que o profeta Isaías tivesse uma determinada personalidade, com que o profeta Isaías tivesse um certo estilo de escrever, e que o profeta Jeremias tivesse outro estilo de escrever, outra personalidade. A gente pode pensar que foi Deus, na sua providência, que fez com que o apóstolo Paulo estudasse as coisas que ele estudou, com que o apóstolo Paulo tivesse o conhecimento que ele tinha. Essas coisas aconteceram dentro da providência de Deus, não aconteceram à parte da ação de Deus. Então, isso resulta que no final, Deus tinha exatamente o profeta Isaías que ele queria ter, o profeta Jeremias que ele queria ter, ou o apóstolo Paulo que ele queria ter para escrever as suas palavras. Se eu não me engano, é o B.B. Warfield que ele fala o seguinte: é como se o apóstolo Paulo fosse um vitral, aquele vitral que a gente às vezes vê numa igreja, e pelo qual a luz passa. Aí você pode pensar, poxa, mas esse vitral está distorcendo a luz. Não, o vitral ele está fazendo com a luz exatamente aquilo que o vidraceiro queria que fizesse. Então, se a gente usar essa analogia, a gente tem exatamente o apóstolo Paulo que Deus queria que existisse para que registrasse as suas palavras. A mesma coisa valendo para todos os autores bíblicos. Eles, na providência de Deus, eram exatamente quem Deus queria que eles fossem para que, então, registrassem as suas palavras. Então está aí a relação entre a providência de Deus e a inspiração, duas coisas que são igualmente da ação de Deus e que não devem ser separadas. O segundo ponto aqui, portanto, descrer ou desobedecer a qualquer palavra das Escrituras é descrer ou desobedecer ao próprio Deus. Olha só o que diz Lucas 24, 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Aqui Jesus está repreendendo os apóstolos. Por quê? Porque eles não estavam crendo ou não estavam entendendo o que os profetas haviam dito a respeito dele. Jesus pode chamar a atenção, pode repreender os seus discípulos dessa maneira, porque não eram só palavras humanas que eles não estavam crendo. Eles não estavam crendo nas próprias palavras de Deus, que foram ditas através dos profetas. Ou então aqui em 2 Pedro 3, 1 e 2, um texto que a gente já mencionou. Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembre do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Quer dizer, não só a respeito dos profetas, mas a respeito dos apóstolos também. Desobedecer ou descrer as palavras dos apóstolos é descrer ou desobedecer as próprias palavras de Deus. Ou então aqui
em 1 Coríntios 14, 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Se alguém ignorar, será ignorado. Quer dizer, as palavras das Escrituras são palavras de Deus. E descrer ou desobedecer as palavras das Escrituras, então, é descrer ou desobedecer ao próprio Deus. E aqui a gente faz um comentário a respeito da autoridade das Escrituras e a pregação expositiva. A pregação expositiva é aquela maneira de pensar, aquela maneira de pregar, na qual a gente seleciona o texto das Escrituras e o que a gente faz é simplesmente expor o que está escrito naquele texto. O que a gente procura fazer é identificar qual é a mensagem principal daquele texto. A mensagem principal daquele texto deve ser a mensagem principal que a gente está pregando. A gente tenta identificar quais são as divisões daquele texto. As divisões daquele texto são as divisões que vão aparecer na nossa pregação também. Os pontos principais daquele texto vão ser os pontos principais da mensagem que a gente está pregando. A gente prega fazendo basicamente duas perguntas. O que esse texto está dizendo? Vamos tentar entender, em primeiro lugar, o que esse texto está dizendo. E, em segundo lugar, que aplicação isso tem para as nossas vidas hoje? Essa é uma maneira simplificada de a gente falar o que é pregação expositiva. Algumas pessoas não fazem pregação expositiva. Elas já têm uma mensagem que elas querem pregar e elas simplesmente, agora que eu já sei a mensagem que eu quero pregar, deixa eu procurar algum texto que sirva de plataforma para eu poder pregar a mensagem que eu já tenho em mente. O pregador que prega expositivamente, ele não faz isso. Ele primeiro seleciona o texto e ele procura entender o que o texto está dizendo e então falar aquilo que o texto está dizendo e quais são as implicações disso para as nossas vidas hoje. Essa é uma maneira de pregar, não é a única, mas essa é uma maneira de pregar na qual a gente está realmente valorizando a autoridade de Deus nas Escrituras. A gente quer que as nossas palavras como pregadores não sejam outras coisas que não as palavras de Deus através das Escrituras. E, de fato, a gente observa que alguns dos melhores pregadores que nós temos hoje ou que nós tivemos historicamente são pregadores que procuram fazer algo parecido com isso, aqueles que procuram fazer uma pregação expositiva. Essa é uma maneira da gente se submeter à autoridade de Deus e procurar o possível trazer para a igreja aquilo que é a palavra de Deus. Terceiro ponto aqui é a veracidade das Escrituras. Quer dizer, dentro da autoridade, a gente tem também a veracidade das Escrituras. Deus não pode mentir ou falar falsamente. Isso é falado aqui em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? E aqui em Tito 1, 2. Escreva na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E aqui em Hebreus 6, 18. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Quer dizer, todos esses textos estão falando a mesma coisa. Deus não pode mentir. Então, se a Bíblia é toda ela a palavra de Deus, e se Deus não pode mentir, então a Bíblia é toda ela verdade. Tudo o que Deus fala é verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, então, a Bíblia é inteiramente verdade. Quer dizer, portanto, todas as palavras nas Escrituras são completamente verdadeiras e sem erros em nenhuma parte. Olha o Salmo 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Salmo 119:89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, a gente está falando aqui a respeito da inerrância ou da infabilidade das Escrituras. As Escrituras não contêm erros. As Escrituras não podem falhar, porque são palavra de Deus. E assim sendo, não contém erros
em nenhuma parte, são inteiramente verdade. As palavras de Deus são o padrão final da verdade. Olha o que diz João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a gente perguntar o que é a verdade? Uma definição clássica de verdade é que verdade é aquilo que corresponde à realidade. E eu acho que essa definição é boa, acho que essa definição está correta. Mas a gente pode até melhorar isso e dizer o seguinte: a verdade é aquilo que corresponde à realidade conforme Deus vê a realidade, conforme o próprio Criador da realidade a vê. Verdade é nós pensarmos o pensamento de Deus após ele. Verdade é nós falarmos as palavras de Deus após ele. A palavra de Deus é a verdade. Aquilo que Deus fala é sempre verdadeiro. Então, esse diálogo que tem Pilatos com Jesus em João 18, 37 e 38, e que Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? Parece uma pergunta cínica da parte de Pilatos. O que é a verdade? Bom, a resposta seria: a verdade é a palavra de Deus. E sendo Jesus também a palavra de Deus, é por isso que diz João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, a palavra de Deus é o nosso padrão final de verdade. Se a gente encontrar alguma contradição entre alguma coisa que a gente observa ou alguma coisa que a gente pensa ou que a gente sente e a palavra de Deus, a palavra de Deus é verdade. Ela é o nosso padrão final contra o qual essas outras coisas precisam ser testadas. E a gente pergunta: algum fato novo pode contradizer a Bíblia? A resposta para essa pergunta é não. Nenhum fato novo pode contradizer a Bíblia, porque Deus é o autor tanto de todos os fatos, quanto ele é o autor da Bíblia. Deus é o criador de todas as coisas. Não existem fatos brutos. O que existem são fatos que precisam ser interpretados através da palavra de Deus. Mas algumas pessoas podem dizer: poxa, mas parece que existem algumas contradições entre o que a Bíblia fala e o que a ciência moderna nos diz. Por exemplo, algumas pessoas pensam que a Bíblia nos ensina que a Terra foi criada há não muito mais do que alguns milhares de anos atrás. E a ciência moderna nos diz que a Terra foi criada há muitos milhões ou até bilhões de anos atrás. Mas o que a gente pode dizer a respeito dessas coisas? A Bíblia nunca afirma explicitamente que a Terra foi criada em 4004 a.C. É uma data que algumas pessoas colocam. A Bíblia nunca fala isso. Essa é uma conclusão a que algumas pessoas chegam através da sua interpretação da Bíblia. Elas somam as genealogias na Bíblia, elas usam algumas referências e elas acabam chegando a essa conclusão. No entanto, a Bíblia nunca faz essa afirmação explicitamente. Talvez essas pessoas estejam corretas. Talvez essa seja uma interpretação correta da Bíblia. E, de fato, o nosso planeta, o universo, tem apenas alguns milhares de anos. Mas, de novo, essa é uma interpretação e não uma afirmação inequívoca que as Escrituras falam. Alguma coisa mais fácil aqui. A Bíblia não ensina que o Sol gira em torno da Terra. Galileu Galilei teve problemas com isso aí, porque ele estava afirmando que a Terra é que gira em torno do Sol e algumas pessoas naquele tempo estavam dizendo que não, que era o contrário, o Sol é que gira em torno da Terra. No entanto, a Bíblia nunca faz essa afirmação. Era uma interpretação que as pessoas tinham, não só na sua observação da natureza, como também era uma interpretação de algumas passagens da Bíblia, porque a Bíblia efetivamente fala que o Sol nasce e o Sol se põe. Só que isso é uma linguagem que nós utilizamos. O Sol não nasce literalmente, não é como se o Sol tivesse uma mãe e ele nascesse e todos os dias ele vai e se põe para nascer de novo no outro dia. Essa é a linguagem humana que a gente utiliza, porque é um pouco complicado a gente falar: a Terra deu uma volta no seu eixo e o Sol apareceu de novo aqui no nosso horizonte. É mais fácil falar que o Sol nasceu, é mais fácil falar que o Sol se pôs. Então a Bíblia não ensina isso, que o Sol gira em torno da Terra. Descobertas arqueológicas, na verdade, podem iluminar o nosso entendimento a respeito da Bíblia. E isso tem acontecido.
A gente tem tido descobertas arqueológicas que falam a respeito de diferentes períodos em que a Bíblia estava sendo escrita. Isso nos ajuda. Então, a gente tem descobertas arqueológicas que lançam luz a respeito do tempo dos patriarcas, do tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Depois a gente tem descobertas arqueológicas a respeito do período do Êxodo. E assim vai. A gente vai conseguindo reconstruir aquele passado e isso nos ajuda a ter um contexto melhor para a gente entender determinadas passagens da Bíblia. Então, se a gente falar sobre um conflito entre a Bíblia e a ciência, o que a gente pode dizer, resumidamente, é o seguinte: existem duas formas de Deus se revelar: a revelação especial na Bíblia e a revelação geral através da criação. É o mesmo Deus que fala através da revelação especial, através da Bíblia, e que fala através da revelação geral, através da criação. É o mesmo Deus, e esse Deus não pode se contradizer. Então, aquilo que nós observamos na criação e aquilo que nós observamos nas Escrituras nunca podem se contradizer. Porém, isso é diferente de falar a respeito da relação entre teologia e ciência. Veja bem, a gente tem que distinguir entre revelação especial e teologia, da mesma maneira que a gente deve distinguir entre revelação geral e ciência. A teologia é a nossa leitura da Bíblia, é a nossa leitura da revelação especial, assim como a ciência é a nossa leitura, é a nossa interpretação da revelação geral. A revelação especial e a revelação geral não se contradizem, mas a teologia e a ciência algumas vezes se contradizem, sim. Quando existe uma contradição entre a nossa leitura das Escrituras e a leitura que cientistas fazem da revelação geral, a gente não deve saltar para a conclusão de que a ciência está errada. É possível que a nossa leitura da Bíblia esteja errada. A Bíblia nunca está errada, mas a nossa leitura da Bíblia algumas vezes pode estar equivocada. Claramente, a leitura que se fazia da Bíblia na época de Galileu estava equivocada, e a leitura que Galileu estava fazendo da revelação geral estava correta. Então é possível que descobertas da ciência nos ajudem a entender melhor o que a Bíblia diz, mas em última instância, a autoridade que nós temos não são as descobertas da ciência. A autoridade que nós temos é a palavra de Deus. E a gente deve procurar fazer a melhor leitura possível da própria palavra de Deus. Então, a Escritura escrita é a nossa autoridade final. Aí outra observação que a gente quer fazer, que a Escritura escrita, parece aqui uma redundância, mas tem sua razão de ser. Olha só o que diz Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de prata escritas pelo dedo de Deus. A gente já viu esse texto, mas o ponto aqui é que o próprio Deus havia escrito aquelas tábuas de pedra onde estavam os 10 mandamentos. Depois aqui em Deuteronômio 31, 9. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Quer dizer, Moisés também escreveu coisas. E aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, esse texto que a gente já viu. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O uso da palavra Escritura aqui é importante para nós ainda de uma outra maneira. É a ênfase de que nós estamos falando a respeito daquilo que está escrito na Bíblia. Por que tudo isso é importante? Porque algumas pessoas buscam algo como o que Jesus realmente disse. As pessoas pegam aquilo que está escrito na Bíblia, nesse caso aqui, escrito nos Evangelhos, e as pessoas não confiam naquilo. Elas querem encontrar algo que está por trás desse texto. Algumas vezes as pessoas dizem o seguinte, que Jesus estava falando em aramaico e que o Novo Testamento está em grego. Então, o Novo Testamento seria uma tradução das palavras de Jesus em aramaico. E essa tradução não seria fiel, não seria uma boa tradução. Então, as pessoas tentam fazer uma espécie de engenharia reversa para encontrar quais seriam as palavras de Jesus em aramaico, não confiando nas palavras que estão na Bíblia. Esse é um exemplo disso, não confiar
na escritura escrita, mas buscar alguma outra coisa. Algumas pessoas também buscam algo como o que Paulo realmente pensava. Ao invés de simplesmente tomar as palavras que estão escritas na Bíblia, as pessoas tentam reconstruir qual seria o pensamento de Paulo, de que, às vezes, alguma coisa que está escrita não corresponde realmente a qual seria o pensamento de Paulo. Tentam definir qual seria a verdadeira teologia de Paulo para além daquilo que nós encontramos nas Escrituras. Algumas pessoas também buscam como a situação em que o texto foi escrito. Aqui, veja bem, é muito bom para a gente, muito importante, a gente conhecer o contexto histórico em que a Bíblia foi produzida. De fato, conhecer o contexto histórico lança luz a respeito das coisas que a gente está lendo. A gente entende, por exemplo, em que contexto estavam as igrejas para as quais Paulo estava escrevendo, ou qual era o contexto da Palestina no século I, enfim. Todas essas coisas são realmente boas para a gente, nos ajudam bastante. O perigo está quando esse contexto começa a se sobrepor àquilo que está no texto. Então a gente começa a desconsiderar aquilo que está claramente colocado na Bíblia e começa a pensar algo como, não pode ter sido assim, porque o contexto da época me diz que não teria sido dessa maneira. Aí, nesse caso, a gente está buscando alguma coisa que está acima ou que está por trás do texto da Escritura. A gente passa a não confiar naquilo que está escrito e sim ter como fonte de autoridade alguma coisa diferente daquilo que está registrado para nós nas Escrituras. Em resposta a isso, nós não precisamos melhorar as palavras de Deus. Aquilo que Deus deixou registrado para nós é aquilo que é a palavra de Deus. Então, qual é a nossa atitude? Nós devemos, então, buscar entender, confiar e obedecer às palavras de Deus.